Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esse cara aqui, ó, Romeu Zema. Será que ele tem razão ao criticar Lula? Ele disse o seguinte: no governo do Zema, ninguém foi contratado por viés partidário, por um lado político. Será que o Zema realmente tem razão? Será que ele foi feliz nisso? Será que ele está com a verdade ao criticar Lula e dizer que o Lula deveria ter escolhido uma outra pessoa e não Flávio Dino? Ele partiu para cima do Lula logo depois de uma treta que teve aí gigantesca e que o Lula, de certo modo, aniquilou ele lá em Minas Gerais, jogou nas cordas, em especial porque ele estava com um projeto lá violento contra o servidor público, querendo colocar as pessoas lá 9 anos sem aumento de salário mínimo. Esse é o Romeu Zema, que atacou o Luiz Inácio Lula da Silva, e ele ataca mesmo, tá? Matéria do Globo: declaração foi dada em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, apesar da afirmação do governador de Minas Gerais, de Minas, nomeou ex-deputados nos primeiros escalões e indicou políticos do novo partido para as estatais. Então tá aqui o cara que ataca o Lula, diz que o Lula tem que escolher as pessoas, né, pelo critério que o Zema acha que tem que escolher, mas ele pode escolher deputados, enfim, né, do partido dele lá, para os melhores cargos, né? Esse é o Zema. Mas tem mais coisas horrorosas, quer dizer, tem mais coisas por vir por aqui pela matéria. Então já aproveita e já deixa um like aí, deixa eu me apresentar. Não me apresentei, desculpa a falta de educação. Sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a situação do Zema, né? Que estava querendo deixar o pessoal lá em Minas Gerais sem aumento por 9 anos, né? Não sei como é que esse cara foi eleito lá em Minas Gerais. O cara falando assim, ó, na promessa de campanha dele era o seguinte: vou te deixar 9 anos sem aumento de salário, né? Quando você receber um aumento, provavelmente o salário você não vai dar para comprar uma cesta básica. É brincadeira um negócio desse? O cara soltar uma piada dessa ainda ser eleito, né? Enganou aí o povo de Minas, mas o pessoal tem que tomar cuidado. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, alfinetou nesta quarta-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, para ocupar a vaga da Rosa Weber no Supremo Tribunal, a cúpula máxima do Poder Judiciário brasileiro. Em coletiva de imprensa, nessa manhã, o chefe do Executivo Mineiro afirmou que, em sua gestão, as nomeações não ocorreram aí com viés político. A indicação é a prerrogativa do presidente. Vale lembrar que no meu governo todo secretariado foi contratado, selecionado como se faz uma seleção para uma empresa. Ninguém foi selecionado por viés partidário, ideológico ou consanguíneo, né? No caso aí, com consanguinidade, etc. Então, acredito em meritocracia, sim. Você acredita, sim, em meritocracia, sim. Você acha que o povo é trouxa, ou Romeu Zema? Mas enfim, cabe a cada um avaliar se uma indicação meritocrática ou não, né? Disse Zema após o lançamento do programa Emergência Mineira, serviço de acionamento da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, né? Enfim, a declaração foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia. Apesar da informação, o governador emplacou, né, pelo menos 10 deputados estaduais de partidos aliados em cargo nos primeiros escalões de sua gestão. No seu secretariado, o ex-deputado federal Marcelo, né, chefia a Casa Civil, e o ex-presidente do Partido Novo e engenheiro, o Bernardo Santos, a comunicação social. Para as estatais, né, ao menos 15 políticos de seu partido foram nomeados. Então, né, é o caso de um ex-vereador de Belo Horizonte, né, o Bernardo Ramos, atualmente na diretoria. Então tá aqui o cara que abre a boca e faz a crítica ao Lula, né, achando que as pessoas vão acreditar nessa história, essa falácia dele. Minas Gerais está com uma dívida aí de 161 bilhões de reais. O cara queria, o Zema, esse mesmo que você acabou de ver aí, queria deixar os funcionários públicos de lá, de modo geral, todos, tá? 9 anos sem aumento. Além disso, pulverizar as estatais e, de certo modo, consequentemente, jogar supostamente no colo dos coleguinhas, enquanto o povo passa dificuldade, passa, né, transtornos e constrangimento. É um verdadeiro descalabro, mas infelizmente pessoas como essas são eleitas e muitas vezes é até um perigo, de certo modo, para a sociedade da qual ele, né, faz parte lá da sociedade mineira, consequente para o Brasil, né? Só para você ter uma noção, esse cara aqui
acreditava, de certo modo, ou consequentemente, ser um futuro presidente do Brasil, que já encheu de dívida Minas Gerais lá e queria, de certo modo, conduzir o Brasil. Espero, né, ardentemente, que o povo de Minas Gerais, né, consequentemente, veja essa situação, comece a analisar e não se tratar aqui de viés partidário, mas sim de capacidade técnica e do cara que realmente quer o bem, que é o caso do Zema, que ele quer o mal, e ver, olha, esse cara aqui não serve para ser governador do estado de Minas Gerais. Minas Gerais é muito para ele, né? Quarta maior, o maior estado aí em relação a poder aquisitivo do Brasil, se eu não me engano, né? Então é realmente fantástico, um local maravilhoso e não pode ser governado ou desgovernado por um homem igual esse, desgovernado por ninguém, né? Mas esse, o Zema aí, ele realmente causa um verdadeiro transtorno, constrangimento. Isso, pessoal, na faculdade a gente aprende uma coisa muito bacana, onde fala-se em pessoas boas e pessoas ruins, tá? O Zema, ele é o tipo de pessoa literalmente ruim. Essa que é a realidade. Muitas vezes a gente não acredita nesse tipo de gente, mas isso atrasa, né? Esse cara aí, ele atrasa, esse tipo de pessoa, ele atrasa qualquer local que ele chega. Gera transtorno, constrangimento, não assume as responsabilidades e causa muita dificuldade para todo mundo. E depois sai livre, leve e solto. Essa que é a realidade. Um verdadeiro transtorno, tá? Para Minas Gerais, para qualquer local administrativo que ele, né, chegue. Aonde chega é tribulação, transtorno e constrangimento. Ao invés dele criticar Lula, deveria concentrar os esforços, consequentemente, lá para poder sanar as dívidas de Minas Gerais, né? Salvo engano, Belo Horizonte, até um tempo atrás, ele cresceu 120% o número de pessoas nas ruas, tá? Minas Gerais também tem alguns problemas em relação a saneamento, né? Água, muitas pessoas não têm o acesso à água, que é algo assim fundamental. Então, assim, é realmente lamentável. Salvo engano, acho que é 3 milhões do estado de Minas Gerais, né? 3 milhões de pessoas, salvo engano, não tem acesso a uma água potável, né? Uma água, né? Água potável. Essa que é a verdade. Então, aí a gente vê o cara, né, fazendo críticas ao Lula. Tudo bem, você pode simplesmente chegar e fazer a crítica que você quiser ao Lula, ao Flávio Dino, ao Haddad, a Gleisi, ou a qualquer um, desde que ela tenha sentido e desde que ela tenha fundamento. Agora, criticar o Lula, dizer que não deve indicar o Flávio Dino, que deve indicar os 18 amigos seus, pra quê? Pra sugar aqui o Brasil, porque esse é o verdadeiro escopo desses caras da extrema-direita. Não é uma coisa saudável que você, poxa, essa é uma ideia política que serve para poder melhorar e tal o Brasil. Não. É só simplesmente para exterminar, pulverizar. Esse cara aqui, o Zema, ele queria supostamente aí, ó, né, pegar o dinheiro lá, acho que de indenização da Vale do Rio Doce, salvo engano, e queria, de certo modo, gastar em todo a Minas Gerais, quando, na verdade, quem sofreu o prejuízo foi o pessoal lá de Mariana, da Vale do Rio Doce, enfim, tá? Daquela região que foi afetada. Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção e vê quem é esse tipo de pessoa. Eu, particularmente, não tenho um pingo de apreço, né, pelas atitudes do Zema, e, consequentemente, a gente acaba não gostando, não é especificamente da pessoa, mas sim da atitude. Uma pessoa que tem uma atitude dessa, realmente, é um tanto que constrangedor, é um tanto que complicado. Não só constrangimento, vergonha, assim, de modo geral, mas a gente sente, infelizmente, a dor na pele. A dor, né? A gente sente a dor, essa que é a realidade, a gente sente na pele. E faz a gente lembrar aquela frase lá do direito penal. Muitas vezes, o choro do oprimido alivia a alma do perverso, tá? O choro do oprimido alivia a alma do perverso, tá? Então, e aí ela faz essa frase, ela literalmente ela faz sentido, porque eu não sei o que esse cara, né, quer fazer com Minas Gerais. Sabe que Minas está com sérios problemas e ele, ao invés de certo modo tentar pelo menos ter ali, respeitar a Constituição, né, os princípios constitucionais implícitos, né, como legalidade, impessoalidade, moralidade, em especial no artigo 37, o princípio da impessoalidade, que significa que você, independente de você não ter uma simpatia pelo presidente ou por qualquer outro funcionário, você tem que trabalhar de modo decente. Ele não faz isso valer a pena. É um verdadeiro transtorno, mas, né, acho que cabe às pessoas começarem a analisar e ver se o discurso daquele cara tá condizendo com as atitudes. Então, é isso. Obrigado pela presença, obrigado pelo moral. A gente se fala numa próxima oportunidade. Abaixo aí segue o Pix. Caso você queira, de certo modo, contribuir, ou você já contribuiu demais assistindo o vídeo até aqui, mas caso você queira ajudar pra gente comprar outros jornais, eu agradeço demais. Aqui quem falou, Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado. Deixa um like aí
E como eu já mencionei, o Pix segue abaixo. Se qualquer coisa, você volta aí. Beleza? É isso. Valeu, obrigado. A gente se fala.